A tradução do nome desse anime aqui é incrível. Relaxando aos meus 30 anos depois de ser demitido do exército do Rei Demônio. Bom galera, o nome desse anime é gigante, ele é um novo anime da temporada. Coloquei ele nessa playlist aqui, onde eu falo somente sobre animes dessa temporada atual. Infelizmente esse não é um resumão completo, queria que fosse, mas esse anime ainda está lançando. Essa história segue a vida de um demônio de 32 anos de idade chamado Dariel. Durante toda a sua vida, ele se dedicou completamente ao exército do Rei Demônio. Tudo isso porque ele foi adotado e treinado por um general que lidera todo o exército do Rei Demônio. Porém, como o demônio que o adotou se aposentou e o filho desse grande general considera o nosso protagonista um inútil só por ele não conseguir usar magia, sendo que todos os demônios podem usá-la, o Dariel, que já não tinha um cargo muito alto, acabou sendo expulso do exército do Rei Demônio. Após ser expulso, o Dariel é obrigado a ir procurar outro lugar para viver em um novo trabalho. Então ele começa a andar sem rumo na floresta. Do nada, uma garota fugindo de um macaco gigante passa por cima do Dariel. Nesse momento, o nosso protagonista assume a luta com o macaco e, por estar com fome, o Dariel não tinha muitas forças para enfrentar o macaco. Para poder derrotá-lo, o nosso demônio sem magia foi obrigado a pegar uma arma humana que a garota estava carregando consigo e apunhalar o grande macaco no peito. Feito isso, o Dariel tenta ir embora, pois ele não queria se envolver com humanos. Porém, a garota o segura e diz que deseja agradecê-lo. No fim, o Dariel acaba deixando a garota levar para ele matar a sua fome. Ao chegar na casa da garota, o Dariel acaba conhecendo a família dela. Lá todos perguntam o porquê dele estar vagando pela floresta. Daí ele explica toda a sua situação, sem contar que ele é um demônio. Com pena do nosso protagonista, os pais da garota oferecem abrigo e um emprego ao Dariel. E bom, ele tenta recusar para evitar um maior envolvimento com humanos. Porém, por achar a garota chamada Marika muito bonita, o Dariel acaba aceitando viver um pouco ao lado dos humanos. Depois de se alimentar, a noite chega e a Marika vai na porta do Dariel para agradecê-lo por tê-la salvado. No dia seguinte, o pai da Marika revela ser o líder da vila e de uma guilda falida. Daí, como ele está com falta de gente para trabalhar na guilda e o Dariel é muito forte, o cara resolveu transformar o nosso protagonista em um aventureiro. Nesse momento, o nosso protagonista tenta fugir, pois o contrato de aventureiro rejeita qualquer demônio, e por conta desse tipo de exame, muitos demônios já foram pegos tentando se infiltrar em guildas. Porém, durante a sua tentativa de fugir, a Marika fura o dedo do Dariel e coloca o seu sangue no contrato. Nesse momento, o contrato dá certo e o Dariel acaba descobrindo que ele é um humano, e é por conta disso que ele nunca conseguiu usar a magia dos demônios, mesmo treinando mais do que qualquer um. Após se tornar um aventureiro, o líder da guilda o leva para o lado de fora para descobrir qual é o potencial dele, e depois de realizar 4 testes, o líder da guilda descobre que o Dariel tem as estatísticas mais perfeitas que ele já viu em seus 30 anos como aventureiro. Ao descobrir esse potencial no Dariel, o líder da guilda manda o nosso protagonista ir para a cidade, pois lá ele terá trabalhos melhores para fazer. No fim, o nosso protagonista decide ficar nessa vila, pois além de poder olhar a Marika todos os dias, ele também evita contato com outros tipos de humano. Logo após dizer isso, o Dariel é apresentado a todos os habitantes dessa vila como um novo aventureiro. Nesse momento, todos os humanos acabam aceitando o Dariel, porém um aventureiro chamado Gashita tenta se achar melhor que o Dariel. Tudo isso porque ele está um rank acima do nosso protagonista. Bom, no dia seguinte, o líder da vila pede para o Dariel coletar algumas ervas. Ao mostrar a foto do monstro absurdamente forte que está solta na floresta, a Marika vai lá e diz que esse monstro já foi derrotado pelo Dariel. E quando o nosso protagonista o derrotou, ele nem mesmo sabia usar a aura que os aventureiros usam para ficar mais fortes. Essa era uma missão que o tal do Gashita havia pego para fazer há umas 2 semanas atrás, mas ele ainda não havia cumprido. Ao descobrir que o Dariel eliminou o macaco sozinho, o Gashita ficou boladão e pegou uma outra missão de eliminar um monstro na frente do Dariel. E já que o Dariel eliminou aquele monstro sozinho, o líder da guilda foi lá e o promoveu para rank D. Depois disso, o nosso protagonista saiu para pegar ervas, e ele até pretendia ir sozinho, porém a Marika insistiu em ir junto para mostrá-lo o caminho. Durante a busca às ervas, o Dariel descobre que a Marika é bastante forte, porém ela mesma ainda não percebeu isso. Após pegarem todas as ervas, a Marika percebe a presença de um animal perfeito para eles caçarem, porém do nada esse animal começa a lutar contra um monstro-aranha. No fim, o Dariel e a Marika eliminam os dois e os levam para o pessoal da vila. Em frente a todos, a Marika diz que o Dariel pegou tudo sozinho, e todos ficam felizes com a carne do animal e o monstro eliminado. Depois disso, os dias foram se passando e o Dariel foi se acostumando cada vez mais com a vida tranquila nessa vila, e a tranquilidade dele é um pouco interrompida quando o líder da guilda diz que o Gashita viu uma missão de rank C e saiu correndo sem dizer nada. Por conta disso, o líder da guilda está com medo do Gashita interromper o trabalho dos aventureiros da cidade vizinha que foram caçar esse monstro. Ao ouvir tudo isso, o Dariel decide verificar se o Gashita não vai fazer nenhuma bobeira. Nesse momento, a Marika tenta o seguir, mas o Dariel não permite, pois esse monstro é muito mais perigoso. Então ela vai lá e o obriga a levar alguns remédios consigo. Depois de sair da vila e andar um pouco, o Dariel acaba encontrando o Gashita fugindo do monstro, e pelo visto, o monstro é bem maior do que o descrito na missão. Nesse momento, o nosso protagonista se prepara para lutar, porém o monstro o ignora e continua indo em direção ao Gashita. O menor até tenta se defender usando flechas, mas elas não surtem nenhum efeito. Felizmente, o Dariel chega cortando o monstro, porém ele não colocou poder o suficiente para eliminá-lo. Durante a luta do Dariel contra essa cobra gigante, a sua espada se quebra
cobra na hora que ele a imbui com a sua aura para se defender. Nesse momento, o Dariel pensa rápido e decide usar 2 tipos de auras ao mesmo tempo. Dessa maneira, ele pega um pedaço da sua espada quebrada e a joga na boca do bicho. E o efeito das 2 auras combinadas faz com que o monstro gigante seja explodido de dentro para fora. Com o monstro derrotado, o Gashita começa a acreditar que vai morrer, pois ele foi acertado com o veneno da cobra. Mas graças aos remédios que a Marika deu para o nosso protagonista, o Gashita não irá morrer. Depois desse dia, o Gashita parou de ser um otário e passou a admirar o Dariel, porém de um jeito bem irritante. Enquanto isso, no castelo do Rei Demônio, mais assistentes do grande general do exército do Rei Demônio estavam sendo demitidos sem motivo algum. Depois de demitirem 5 assistentes, uma general do Rei Demônio que gostava do Dariel começou a falar que seria melhor trazer o Dariel de volta. Porém, a sugestão dela foi rejeitada com muita raiva e ódio. Já o Dariel, depois de ficar por bastante tempo nessa vila, acabou ficando com uma dúvida. Daí ele foi até o chefe da guilda para solucionar essa questão. Em frente ao cara, o Dariel pergunta o porquê de várias casas estarem vazias. Em resposta, o cara diz que há muito tempo atrás havia uma mina cheia de minerais muito importantes para os humanos ali perto. Graças a essa mina, a vila era usada como um ponto turístico por vários humanos. Porém, desde que os demônios tomaram essa mina, a vila parou de receber turistas e foi ficando cada vez mais vazia. Quando o Dariel fica sabendo disso, ele resolve ir até essa mina, pois antigamente ele costumava organizar e liderar esse local. Ao chegar lá, o Dariel percebe que a segurança do local está muito fraca. Na verdade, não havia quase nenhum demônio trabalhando no local. Quando o Dariel entra na mina, ele acaba se encontrando com os Knockers, que no caso são demônios metade humanos que trabalham muito bem na mina. Ao conversar com cada um deles, o Dariel descobre que após ele ser demitido, os Knockers passaram a ser muito maltratados. Não só isso, mas a carga de trabalho deles aumentou. Por isso, eles estão até mesmo pensando em fugir. Do nada, alguns soldados chegam para cobrar a meta diária de minérios, e os Knockers dizem que a quantidade solicitada é impossível de se coletar em tão pouco tempo. Irritado, o líder dos soldados xinga os Knockers e até mesmo os ameaça. Daí, quando ele vira suas costas, um deles se irrita e parte para a agressão. Após ser agredido, o líder dos soldados ordena que todos os Knockers traidores sejam eliminados. Daí, para salvar os pequenos, pois eles nem mesmo sabem lutar, o Dariel mete um pano aleatório na cara e defende os pequenos. Feito isso, ele se apresenta como um aventureiro humano. Vendo que não tinha como evitar uma briga, o Dariel vai lá e bloqueia a lâmina da sua espada para derrotar os demônios sem feri-lo, e parte para cima deles. Durante a luta, o nosso protagonista percebe que os soldados não desejam matar os Knockers, então ele foca o líder deles para acabar com o confronto. E na hora que o nosso protagonista iria bater gostoso no cara, ele se rende dizendo que é apenas um amigo do novo general do exército do Rei Demônio, e que ele na verdade nem mesmo sabe lutar. Então, para fazer o cara pagar pelos seus pecados, o Dariel vai lá e deixa o cara do cabelo bonitão careca. Não só isso, mas ele também o manda pedir demissão desse trabalho. Após o cara fugir, todos os soldados vão embora. E agora que os Knockers desafiaram os demônios, eles decidiram que vão seguir o Dariel. Depois desse dia cansativo, o Dariel foi até o chefe da guilda e disse para o cara que ele recuperou sozinho a mina. Além de ter feito isso, ele conquistou a confiança dos Knockers. Por isso, ele deseja que a partir de agora, os pequenos mineradores sejam protegidos pelos humanos. Um tempo depois disso, os Knockers se tornam guias dos humanos pelas minas. E a vila, que estava pouco movimentada, passou a crescer e prosperar novamente. Antes de realizar esses feitos, a Marika já estava bastante apaixonada pelo nosso protagonista. Mas agora que ele trouxe vida à vila deles, a garota começou a dar em cima dele de uma maneira meio violenta. No dia seguinte, é revelado que o general de cabelo vermelho que demitiu o Dariel é um fanático por bombas usando minerais. Daí, para realizar os seus desejos, ele foi lá e pediu para os Knockers trabalharem 4 vezes mais. Porém, por conta do seu pedido absurdo, os Knockers decidiram trabalhar para os humanos, e a mina não pertence mais aos demônios. Após descobrir que por culpa deles a mina foi tomada, o atual general ficou boladão. Logo em seguida, a mulher na sua frente avisou ao general que comanda o exército do Rei Demônio que o próprio Rei Demônio deseja falar com ele. Em frente ao Rei Demônio, o general do cabelo vermelho é forçado a pedir desculpas e a pegar algumas dicas sobre o que fazer no futuro com Dariel. Porém, o nosso protagonista já foi demitido, e o Rei Demônio sabia muito bem disso. Do outro lado da tela, alguns aventureiros apareceram na vila em que o nosso protagonista está e começaram a diminuir o Dariel e o Gashita. No fim, esses aventureiros acabam descobrindo que o Dariel derrotou sozinho o monstro que o grupo inteiro deles não conseguiu dar um fim. Um tempo depois, durante a noite, a Marika acabou descobrindo que alguns aventureiros falaram mal do Dariel. Irritada, ela já começa a puxar sua espada para eliminá-los. Nesse momento, o Dariel rapidamente a impediu. Daí, quando a Marika abriu a boca e disse que queria proteger o seu marido na frente de todos, ela acabou saindo correndo com vergonha por ter mostrado seus verdadeiros sentimentos na frente do Dariel. Depois dessa noite animada, o Dariel recebeu a visita do novo administrador da mina que ele mesmo conquistou. Segundo esse cara, os Knockers só pretendem ouvir o tal do Dariel. Por isso, ele veio pessoalmente pedir para que o Dariel converse com eles. Então, no dia seguinte, o nosso protagonista vai lá e fala para os Knockers negociarem com esse humano. Depois disso, todos os pequenos Knockers passaram a ouvir o cara. O Dariel já foi se preparando para ir embora, mas do nada, ele ouviu alguns demônios tentando se comunicar com os Knockers através de uma magia. Vendo isso, ele foi até os demônios e ao chegar lá, o Dariel acabou se encontrando com um grande amigo chamado Rizet. Após dar um abraço bolado no seu melhor amigo, o Rizet conta ao Dariel que após a saída dele, o novo líder do exército
demoníaco só tem feito merda. Durante a conversa deles, o nosso protagonista conta um pouco da sua vida para o seu amigo e também diz que ele é um humano e que por conta dele ser um humano, ele nunca pôde usar magia. Ao fim da conversa, o Rizete tenta levar o Dariel à força para o exército demoníaco, pois ele é uma pessoa muito necessária. Porém, mesmo sem poder usar magia, agora o nosso protagonista pode usar a mesma aura que os humanos. E por isso, o Rizete não vai conseguir levá-lo à força. Daí, ao invés de discutir com o seu amigo, o Dariel diz que deseja o bem dos humanos e dos demônios. E para atingir esse objetivo, o nosso protagonista diz para os demônios comprarem os minerais da mina. Dito isso, o Dariel leva o Rizete para negociar com o humano que a partir de agora irá administrar a mina. Durante a negociação deles, aquele aventureiro de rank B do bigodinho, que insultou o nosso protagonista, foi lá e tentou se intrometer nos negócios, dizendo para os humanos não confiarem em um demônio. Nesse momento, o Dariel se irrita e diz que essa conversa é necessária para evitar uma nova guerra. No fim, graças ao Dariel, o lado dos humanos e dos demônios chegam a um acordo saudável, onde ambos se dão bem. E agora, o maior desejo do nosso protagonista e do seu amigo é que ambas as raças possam viver em paz. Após esses acontecimentos, o Dariel acabou recebendo uma missão de encontrar um ferreiro competente para lidar com os minerais. Porém, ao chegar no local de trabalho, o Dariel é abordado pelo aventureiro retardado do bigodinho. E como o cara já disse que arrumou um ferreiro competente, o nosso protagonista foi embora. Quando o Dariel chega na vila, a Marika corre em direção dele e diz que um velho tocou nela. Irritado, o Dariel vai lá ver quem era o cara. Quando esse velho que tocou na Marika vê o Dariel, ele o chama de inútil. Tudo isso porque a espada do nosso protagonista nem mesmo um fio de corte tem. Ao ver o seu amado sendo chamado disso, a Marika vai lá e diz que com essa espada, o Dariel já derrotou um monstro de rank A. Nesse momento, o velho fica curioso e começa a tocar na mão do Dariel. Dessa maneira, o idoso consegue descobrir que o nosso protagonista tem a afinidade perfeita para usar os 4 tipos de aura. Após verificar isso, o velho se apresenta como um famoso ferreiro e diz que veio a mando da maior guilda para trabalhar com os novos minérios. Após ouvir isso, o Dariel explica que a mina está sob o controle de alguns aventureiros de rank maior que o dele. Mesmo sabendo que não vai conseguir entrar e mexer nos novos minerais, o ferreiro decide ir até lá e mendigar até conseguir se tornar um dos ferreiros. Bom, ele faz isso e consegue. Ao entrar lá dentro, o velho pega o minério mais poderoso de todos e usa suas técnicas supremas para fazer uma lâmina para o Dariel. Com a nova espada em suas mãos, o Dariel percebe que a sua aura agora flui de uma maneira muito mais suave. Por conta disso, ele consegue cortar uma árvore bem grossa como se ela fosse um pedaço de papel. E depois que o aventureiro acima do Dariel em rank vê a habilidade do velho, ele tenta o recrutar para ser um ferreiro contratado por ele. Porém, o velho se recusa e vai embora. Depois disso, o velho pega de volta a espada que ele havia feito para o Dariel, dizendo que ela não combina com ele. Do nada, o velho tira algumas pedras do minério boladão do seu bolso e diz que já tem o próprio forno para fazer a arma suprema. Dito isso, o velho leva o Dariel até um forno mágico e diz que só precisa fazer esse forno funcionar para realizar a sua criação mais perfeita. Para ajudar o velho, o Dariel vai lá e chama o Rizete. Quando o demônio amigo do Dariel chega, o Gashita acaba vendo os dois de mãos dadas e o menor acaba ficando muito depressivo por conta disso. Com todas as ferramentas prontas para uso, o velho aponta para o Dariel e diz que irá fazer uma arma única que somente ele pode usar. E numa tentativa de ser útil no meio disso tudo, o Dariel pergunta se ele pode ajudar em algo. Daí o velhote vai lá e pede para ele buscar um pouco de bebida. E no momento em que o Dariel sai, ele se depara com o aventureiro do bigodinho feio. Nesse momento, o bigodinho chama o Dariel para conversar e tenta formar uma parceria para eles roubarem os minérios da mina. Mas o Dariel se recusa a fazer isso. Irritado, o bigodinho joga sua luva no Dariel e o chama para um duelo na praça da vila. E o Dariel aceita. Um tempo depois disso, o Dariel conta isso a todos e eles ficam preocupados com a vida dele, pois o inimigo é um aventureiro de rank B. Mesmo com todos pedindo para ele desistir, o nosso protagonista não recua e decide enfrentar o cara. Então, no dia seguinte, o bigodinho aparece cheio de armaduras usando o minério mais poderoso. Daí o Dariel também puxa sua arma. Quando a batalha entre os dois começa, o Dariel vai com tudo e começa a destruir os equipamentos do bigodinho. Daí, enquanto o Dariel usava sua arma, o ferreiro estava explicando que a arma que ele fez pode ser alterada de acordo com a aura do usuário. E como o Dariel tem uma aura infinita e pode usar os 4 tipos de poderes, essa arma em suas mãos basicamente pode assumir qualquer forma que ele desejar. Após ter todas as suas armas destruídas, o bigodinho pega um espadão e começa a ofender o Dariel. Nesse momento, o nosso protagonista acaba se irritando e dando uma chicotada no cara com um pouco mais de força. E só com esse golpe, o bigodinho foi arremessado a 1 km de distância. No dia seguinte, após toda essa confusão, um funcionário da guilda central vai até o Dariel para pedir desculpas. Depois de aceitar o pedido de desculpas do cara, o Dariel pede para que a punição do bigodinho seja arrumar as cartas que foram destruídas por conta do duelo dele. Dessa maneira, tudo é resolvido de maneira pacífica e o bigodinho finalmente para de ter ódio do nosso protagonista. Com tudo isso resolvido, o funcionário da maior guilda desse reino chama o Dariel para trabalhar nela. No momento em que esse pedido é feito, a Marika, que estava chegando com um chazinho, acaba ouvindo tudo. Preocupada em ficar longe do seu amado, ela invade o banho do nosso protagonista durante a noite e o Dariel acaba encostando nela, pois ele acreditou que era o Gashita sentando perto demais dele como sempre. Dessa maneira, o episódio 5 termina e quando mais 6, 12, 22, 710 episódios foram lançados aí, eu vou lá e termino de resumir esse anime pra vocês.